Olá, meu nome é Pedro Rivera, eu sou professor no mestrado em Arquitetura da Universidade de Colômbia e sócio do escritório Rua Arquitetos. Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre a cidade e habitação, que são, na realidade, desafios dos nossos espaços construídos que estão presentes muito antes da pandemia. Então, eu gostaria que, ao invés de nós pensarmos em medidas temporárias e cautelares, que nós pudéssemos pensar de maneira proativa. Vivemos, essencialmente, uma crise de falta de ar. Falta de ar no pulmão dos indivíduos infectados, usamos máscaras, precisamos nos distanciar dos outros, evitar alguns espaços. E nas cidades também falta ar. Nos falta áreas livres, nos faltam parques, nos faltam espaços de respiro, espaços públicos. Estamos numa cidade completamente poluída. Então eu penso que o ar é um dos pilares literal e metafórico para a gente pensar a nossa condição atual. O ar tem uma dimensão de liberdade. O imperativo sanitário da Covid nos impôs uma série de protocolos que afetaram a nossa dimensão pública e também a nossa dimensão doméstica. Mas nós soubemos estabelecer um novo acordo social, novos hábitos, novos protocolos, novos comportamentos. Mas todas essas foram medidas retroativas, não foram medidas proativas. Mas eu penso que nós temos uma oportunidade com esse aprendizado. Porque nós entendemos que nós podemos mudar. E podemos mudar de uma maneira rápida e coordenada. Então, como é que podemos imaginar novas formas de viver? Como isso impacta os espaços da cidade e da habitação? Quais podem ser os nossos horizontes a partir de agora? E como, principalmente, podemos produzir mais liberdades ao invés de produzir mais restrições? Eu queria fazer um pequeno retrospecto para mostrar como questões de saúde pública sempre estiveram presentes na história da arquitetura e do urbanismo. No Rio de Janeiro, por exemplo, na virada do século XX, o presidente da República, Rodrigues Alves, solicitou ao prefeito da capital, Pereira Passos, que implantasse uma série de medidas urbanas para tornar a cidade mais moderna e global. Ao mesmo tempo, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi encarregado de extirpar a febre amarela e a varíola da cidade. Isso não é coincidência e as ações ocorreram de maneira coordenada. A reforma Passos, ela abriu uma série de avenidas na cidade e também construiu um novo porto. Mas talvez um dos casos mais emblemáticos dessa reforma tenha sido a demolição do Morro do Castelo, que foi o local de fundação da cidade. O morro era entendido como um obstáculo à brisa saneadora que vinha da Baía de Guanabara. Em 1929, em São Paulo, é concluído o Jardim América, que é um dos bairros que compõe a região dos Jardins, que é um oásis verde na cidade até hoje. O Jardim América foi projetado por um inglês chamado Barry Parker, que fez parte de um movimento importante surgido na Inglaterra por conta das cidades da Revolução Industrial, densas, poluídas, insalubres. Esse movimento se chamava Cidade de Jardim, daí o nome Jardim América. E as cidades-jardins eram pensadas como cidades autossuficientes que coordenavam a produção agrícola e a produção industrial dentro de uma série de parâmetros sociais. Na realidade, o Jardim América é mais um subúrbio-jardim do que uma cidade-jardim. Mas ele demonstra como essas preocupações de saúde pública e de bem-estar estavam presentes no seu desenho. O último exemplo que eu queria citar é Brasília, nossa capital, que foi inaugurada em 1960 e projetada por Lúcio Costa. Brasília é a primeira cidade do mundo construída a partir dos preceitos do movimento moderno. A primeira vez que esses preceitos são aplicados em larga escala. Esses preceitos são o zoneamento da cidade em função das diferentes atividades, comércio, lazer, trabalho. Um sistema de mobilidade profundamente dependente e estruturado para o automóvel, que era um sinônimo de liberdade na época. E, por fim, uma separação entre os edifícios, a torre no parque. E, com isso, os edifícios podiam ter uma melhor insolação e uma melhor ventilação. A pandemia traz novamente a saúde pública para o holofote. E certamente isso vai impactar em conceitos, em políticas públicas, em investimentos, em parâmetros legais.
Então a questão é como nós conseguiremos pensar nisso a partir das nossas ferramentas contemporâneas e não com uma visão retrospectiva, com uma visão do século XX. A gente já sabe que o modelo moderno de cidade criou uma série de problemas. Criou enormes custos de implantação e manutenção de infraestrutura por conta da cidade ter sido espalhada, tirou a vitalidade de algumas áreas da cidade. São Paulo, por exemplo, hoje está organizado em torno de condomínios fechados, espaços murados e uma frágil sensação de segurança. Essa crítica não é nova e ela vem dos anos 60. Teve um livro importante, em 1961, publicado por Jane Jacobs, A Vida e a Morte nas Grandes Cidades, que foi uma reação às transformações que estavam sendo colocadas em Nova York. E a sociedade soube resistir a isso. Nova York hoje é um modelo de cidade densa, de cidade de vitalidade, com presença de comércio nas suas calçadas, de edifícios de uso misto, de uma boa rede de transporte público implantada. E recentemente a cidade se reinventou, com um grande plano de arborização e criação de espaços públicos, implantação de uma infraestrutura de mobilidade ativa, que são as ciclovias, e um plano de resiliência para as mudanças climáticas. E isso tem impactado outras cidades no mundo. Pegamos para o caso de São Paulo. O novo plano diretor aposta uma das séries dessas qualidades que estão colocadas em Nova York. A preocupação com o térreo ativo, a utilização de maiores densidades em locais de hubs de transporte públicos, entre outros aspectos. Isso já se faz, inclusive, sentir na própria produção imobiliária da cidade. Existem, inclusive, empreendimentos que anunciam com tanta força o bairro onde estão implantados, como as próprias qualidades dos imóveis. Isso é uma grande mudança de pensamento. Mas existem também outros cenários. No começo do ano, o Rem Koolhaas, que é um dos arquitetos mais influentes das últimas décadas, ele inaugurou uma exposição que tomou todo o Museu Guggenheim. É a primeira vez que um arquiteto faz isso. Eu vou ler o catálogo da exposição. Os sistemas combinados de hubs de companhias aéreas, autopistas, trens rápidos, carros, internets e telefones celulares nos mantêm numa prisão autoimposta do urbano, onde a economia da experiência busca esconder o fato de que não há nada exatamente novo para experimentar na vida urbana. Ele continua. Mas assim que deixamos para trás a condição urbana, nos confrontamos com a novidade e com o profundamente não familiar. E aí ele observa que em 2050, 70% da população do mundo vai viver em cidades. Continuando. Estamos realmente nos dirigindo para uma situação que a vasta maioria da humanidade viverá em apenas 2% da superfície superpopulosa da Terra? A exposição era um apanhado de vários fatos, tecnologias e outras questões que vêm transformando os campos e as paisagens naturais. Mas, ironicamente, a exposição foi fechada por conta do Covid-19. Então, o que esses contextos nos trazem à luz? Seja a cidade moderna, a cidade compacta, como Nova York, a provocação de Rem Koolhaas. O que isso nos traz à luz? O que essa pandemia e as suas imposições nos dizem sobre como vivemos, sobre o nosso habitat? Como isso afeta a forma como nós pensamos e vamos pensar sobre a cidade? Que aspectos demandam um enfrentamento mais imediato? A pandemia é um território invisível sobre um território visível. O que eu quero dizer com isso é que esse território invisível é essa camada do vírus, da contaminação. E o território visível é o nosso ambiente construído. Então, nós temos o desafio de conseguir mapear essas duas coisas conjuntamente. A boa notícia é que nós temos ferramentas para isso. Big Data, georreferenciamento, sensores em tempo real. A Smart City e os centros de operação e controles estão aí justamente para identificar problemas e conseguir corrigi-los de maneira rápida e eficiente. Isso foi o que a China fez durante a epidemia e que conseguiu ter grande sucesso. Então, o que está em questão não é o que nos constrange, mas são os nossos desejos e ambições. Para onde queremos ir? Que experiências coletivas que nós desejamos? E como somos capazes de viabilizar e de gerir isso?
E se nós formos proativos e pensarmos de maneira generosa, construtiva e inclusiva, eu tenho certeza que nós podemos ter sucesso. A expansão do home office, possibilitada pela pandemia, eu estou aqui gravando esse vídeo de casa, e as possibilidades do nomadismo digital abrem uma série de oportunidades para a gente pensar em experiências, formas e lugares para habitar em constante mutação. O Airbnb, uma plataforma digital, impactou profundamente a indústria do turismo e também o mercado imobiliário. Em 2015, meu escritório foi convidado pela revista Bambu para elaborar uma proposta sobre habitação para 2030. Nós batizamos a nossa proposta de Super Casa e ela consistia em radicalizar a experiência de compartilhamento a partir de tecnologias digitais. Então a gente expandiu a ideia da casa, explodiu a célula da casa, os espaços de cocção, de dormir, de conviver. E esses espaços puderam ser compartilhados por uma série de pessoas a partir de ferramentas digitais. Então, por exemplo, um morador, ele poderia ter um quarto, mas ele poderia compartilhar uma cozinha e compartilhar um espaço de trabalho com diferentes grupos. Um estudante poderia compartilhar um quarto, uma cozinha, espaços de estudo, espaços de convívio. Já uma família, por exemplo, ela poderia ter espaços privados de dormir, de cozinhar, de estar, mas compartilhar uma sala de brinquedo para as crianças, por exemplo. E esse modelo foi pensado de forma que ele pudesse ser aplicado tanto de uma maneira autônoma, dentro de um único contexto, como que ele pudesse, inclusive, se infiltrar dentro de outros contextos existentes. Em 1960, o Grupo Provos propôs à Prefeitura de Amsterdã distribuir 20 mil bicicletas de uso coletivo e gratuito para combater os problemas de mobilidade urbana. A proposta foi rechaçada, mas mesmo assim eles fizeram um experimento. Pintaram 50 bicicletas de branco e espalharam na cidade. Os modelos de bicicleta compartilhadas só foram vingar mais de 4 décadas depois, justamente pelo surgimento das tecnologias digitais. As discussões sobre o compartilhamento, portanto, não são novas. As novas tecnologias, elas vêm afetando as nossas formas de organização, os nossos modelos familiares. A própria ideia de família está em xeque hoje em dia. Cada vez mais existem diferentes composições sociais. E essas composições, elas mudam também de uma maneira cada vez mais rápida. A própria ideia de estabilidade não seduz os mais jovens. Então, nós precisamos pensar o que significa viver junto, que espaço que nós compartilhamos e com quem nós compartilhamos esses espaços. Eu acredito que o desafio para o mercado imobiliário está em responder a isso na escala da unidade, na escala do conjunto e na escala do território, mas sempre tendo a rede e as tecnologias em consideração. Na escala da unidade, eu penso que é fundamental a gente aumentar a diversidade de plantas. A própria ideia de funcionalidade tem que ser colocada em questão. Porque como podemos pensar em funcionalidade quando existem tantos modelos e modelos em transformação tão rápida? Eu fiz um experimento com meus alunos há cerca de 10 anos atrás, que eu pedi a eles que desenhassem as plantas de suas casas e exemplos internacionais. Eu queria demonstrar para eles como existe uma pouca diversidade nas plantas. E realmente o resultado foi impressionante. Ficamos todos impressionados como as estruturas dos apartamentos eram extremamente parecidas. Em outro episódio, fomos convidados no meu escritório para projetar um empreendimento em Brasília, uma quadra residencial com cerca de 200 unidades. O próprio empreendedor nos pediu que houvesse diversidade de tipologias. Então, nós pensamos em colunas que poderiam ter plantas intercambiáveis de acordo com o desenvolvimento mais adiante do projeto. E que cada planta de cada unidade também tivesse a possibilidade de abrir cozinha, abrir quarto, promover uma série de integrações. Mas tinha uma planta em particular em que um dos quartos foi colocado do outro lado da sala ao invés de na área comum. Eu fico imaginando hoje, diante da expansão do home office, como essa planta ia ser uma planta absolutamente desejada por todos. Na escala do edifício, eu acho que existe um conflito entre a oferta
de comodidades, cowork, espaço de gastronomia, academia de ginástica, etc. A dificuldade de manter esses espaços atualizados dentro de um contexto do edifício, quando a gente compara com uma academia que está na rua, que tem sempre gente nova, capacidade de investimento. E o próprio investimento que os moradores têm que fazer para manter esses espaços operando. Eu acho que existe uma oportunidade também da gente pensar os espaços de circulação, que hoje são espaços absolutamente perdidos dentro dos empreendimentos, não servem para nada, só para circular. Esses espaços têm uma capacidade de serem tornados espaços de convívio, até mesmo espaços de serviço. Se a gente olha para as vilas centenárias, as vilas elas possuem justamente essa qualidade, que é de um espaço que é um espaço coringa, que serve para estacionar, serve para a criança brincar, serve para fazer trabalho manual, para fazer algumas festas. E aí tem um exemplo que eu acho muito interessante de experimentação tipológica, que é o projeto 8 House, do escritório dinamarquês Bjarke Ingels Group, em que eles pegam uma tipologia de vila e fazem ela crescendo em espiral num edifício. Então todo mundo, apesar de ser uma edificação vertical, todos têm acesso a esse espaço, que é um espaço coletivo por onde a circulação se dá. Por fim, eu queria ressaltar o fenômeno que é aquele indivíduo que hoje mora num apartamento com serviços no denso coração de uma metrópole como São Paulo, mas que daqui a alguns meses pode estar morando numa casa de fazenda, compartilhando essa casa com outras famílias e usando sistemas de comunicação por satélite para desempenhar suas tarefas de trabalho. E esse tipo de desafio, eu acredito que ele é muito mais da ordem de se pensar sistemas do que de se pensar o próprio projeto de arquitetura. Bom, para terminar, eu queria trazer as palavras do Barry Parker sobre o Jardim América. Abre aspas. Percebi que seu poder de atração para os moradores teria que ser em grande parte de uma atração criada. Com isso, eu quero dizer que a falência ou o sucesso dependem de um grau excepcional do projeto, planejamento e gerenciamento, e do tipo de casa e de morador escolhidos. Logicamente, hoje não estamos falando de uma área nova criada, como é o caso do Jardim América, mas também de territórios densos, de edifícios que estão sendo transformados, de uma infinidade de outras situações. Mas o cuidado em projetar cada edifício, as suas singularidades, não podem ser esquecidos de forma alguma, porque é isso o que vai garantir a qualidade de cada empreendimento. Muito obrigado.